Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Vamos lá, queridos, vamos lá. Capítulo 4, versículo 9, nós lemos: ela dará aquela coroa feminina para a mulher e aquela coroa masculina para o homem, não é? Versículo 10: ouça, meu filho, e receba os meus ditos, e os anos da sua vida serão muitos. Aqui é um problema, né, queridos? Os anos de vida nosso, eles podem ser encurtados. Já tratamos sobre isso, não é? Há pessoas que não cumprem os dias de vida na terra, não cumprem, queridos, não é? Vivem de uma maneira na utilização. Queridos amados meus, eu lembrei agora, eu coloquei até no Facebook para vocês. Vocês leram sobre aquele médico que foi condenado, que ele diagnosticava os pacientes com câncer que não tinha câncer, porque ele mesmo oferecia o tratamento, não é? E aí o que acontecia? Ele fazia o diagnóstico de pacientes com câncer e eles não tinham câncer. Imagina, você confia numa pessoa, você vai lá, leva os exames, não é? O tratamento é comum, muito agressivo, só quem sofreu sabe os danos da quimioterapia, não é verdade? E aconteceu que lá, um oncologista em Michigan, lá nos Estados Unidos, o nome dele é Farid Fatah, não é? E ele recebeu, ele nem merece, na verdade, o título de doutor, não é? Mas ele receitava medicamentos, se responsabilizava pelos tratamentos, não é? Sem a pessoa sequer saber que não tinha câncer. É muito triste, e acabou ele sendo descoberto o doutor juiz Paul Borman colocou que ele tem de pagar mais de 17 milhões de multa, tem 13 acusações de fraude financeira na área de saúde. Ele prescrevia e administrava tratamentos agressivos desnecessários como quimioterapia, terapias de infusão a 553 pacientes, com o objetivo de aumentar o faturamento da clínica dele, que totalizava em torno de 34 milhões de dólares a Medicare e as empresas de seguro privadas, né? Então esse homem, queridos, eu nem quero tratar muito sobre isso, mas esse homem, ele acabou interferindo na história da vida de muitas pessoas. Muitos desses pacientes morreram de quimioterapia, e a quimioterapia, ela ou mata o câncer ou ela mata a pessoa que está com câncer. Então é importante ter entendimento que há condições, uso de drogas alucinógenas, uma série de coisas que intervêm na história da vida de uma pessoa para encurtar os seus dias de vida, não é? É muito complexo isso, queridos. A maneira que nós vivemos, a maneira que nós lidamos com o nosso cotidiano, com a nossa alimentação, ela vai fazer com que a gente prospere, que a gente tenha uma saúde, ou vai fazer com que nós venhamos a reduzir os dias de vida. Yeshayahu, Isaías 65:20, lá no milênio não haverá mais criança para viver poucos dias, e nem velhos que não cumpram os seus dias, porque morrer aos 100 anos é ainda morrer jovem, mas quem pecar só aos 100 anos também será amaldiçoado. Então é importante ter entendimento, o critério do milênio. Nós não vamos ter mais, o Eterno não tem prazer na morte de crianças, queridos. As crianças morrendo precocemente, nascendo com deficiências, entre outras situações. Na época do milênio, nós não teremos esse ceifar da vida. Então, queridos,
o cumprimento do mandamento em todas as suas áreas, inclusive a lei Kashrut, que é a lei alimentar, tão importante e fundamental na vida nossa, não é? Essas leis existem para que nós tenhamos saúde, para que nós alonguemos a nossa vida e com certeza, queridos, várias coisas que nós temos acesso hoje em dia não faz parte da lei Kashrut, não é, queridos? A gente, lamentavelmente, tem amargado algumas situações e é importante ter entendimento. Se ouvir Yeshua, se nós ouvirmos Yeshua, nós vamos saber acrescentar os anos da nossa vida, e o termo aqui no hebraico é com felicidade, tá bom? É um termo de mútuo crescimento, não é? Um termo que vem como um significado de dias bons, dias de felicidade e de tranquilidade, tá bom, amados? Olha só, versículo 11: eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e eu tenho conduzido pelas trilhas tortuosas da retidão. Eu vou até pegar para vocês, queridos, como é que está na nossa tradução, porque, amados, nós sempre queremos uma trilha reta, não é verdade? Eu e você, a gente não gosta de nada que faz muita curva, não é? E vira para a direita, vira para a esquerda, mas é o que está escrito, não é? Nós vamos ter situações contínuas na nossa vida para que nós possamos virar para um lado ou para outro. No nosso termo, aliás, eu vou ler o versículo 10 também na revista I atualizada: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Mas no hebraico vai estar trilhas tortuosas, não é? Então, queridos, embora é impressionante isso, não é? O Eterno nos faz caminhar num caminho plano, e é verdade. Mas um degrau, queridos, ele tem muitas curvas, né? Se nós estamos avançando na direção do Eterno, um degrau tem muitos contornos, tem uma amplitude, ele tem o exercício de a gente caminhar sobre um degrau não é a coisa mais simples do universo. Então, que nós possamos compreender que esta trilha não é uma trilha simples, embora plana. O Eterno diz para a gente, não importa que você está subindo, cada degrau é plano, ele é plano. Então é importante que nós possamos compreender que as trilhas são diferenciadas. Olha só, versículo 12, quando você... Deixa eu só fazer um adendo sobre o que o autor trata aqui, nesse contexto, que é muito interessante, no versículo 11, o caminho da sabedoria, que é o Mashiach, não é? Ele está associado ao estudo da Torá. E as trilhas da retidão se refere às ações que nós temos em decorrência dessa instrução. Então, por isso que o caminho para nós, ele é apresentado de uma maneira, mas a trilha que nós seguimos nesse mundo é uma trilha cheia de curvas. Estou falando segundo o autor. A trilhas está no plural porque há muitas trilhas e muitos meios no nosso caminho, por isso são tortuosas. Isso é uma observação do autor, tá bom, queridos? E não há uma única maneira de nós seguirmos em um determinado lugar, ou seja, se nós tomarmos uma posição que não seja aquela que nós deveríamos estar tomando, nós ainda assim podemos retomar, fazer uma techuvá e voltar ao caminho que nós não deveríamos ter nos afastado. O caminho da sabedoria é uma estrada reta, de comportamento moral, de misericórdia, modéstia, benevolência, e é suficiente para o Todo-Poderoso, somente Ele, nos ensinar a trilhar. E é claro que nós sabemos que é por meio do Mashiach e Yeshua, não é? É importante que nós saibamos que por meio dessa instrução do caminho Mashiach é que também nós conseguimos ter a direção do nosso caminho aqui neste mundo, que é tenebroso, queridos. O caminho aqui, nós estamos tateando, não é? Eu me vejo muitas vezes como se eu estivesse colocando a mão. Às vezes eu entro lá na Beit hoje, eu não tenho ainda o hábito, a familiaridade, não é? Eu ainda não acho os interruptores,
Aí eu entro na Beit, está aquele breu, né, dentro do ambiente. E aí eu vou tateando com a mão até achar o interruptor. Muitas vezes eu vejo isso no nosso dia a dia. Nós estamos tateando, queridos, tateando para podermos encontrar o interruptor das nossas vidas. O Eterno nos ajude continuamente a acendermos, não é? Versículo 12. Quando você andar, o seu passo não será apertado, e se correr, não tropeçará. É muito interessante. Deixa eu ler para vocês como é que está na tradução. E andando por ela, não se embaraçarão seus passos, e se correres, não tropeçará. Olha que coisa interessante. Uma pessoa que alarga o passo, ela pode cair, não é? Embora aqueles que correm possam cair com muito mais facilidade do que uma pessoa que está andando. Uma pessoa que anda, ela não percorre uma longa distância, mas ela anda com maior segurança, não é? Mas uma pessoa que corre, muito facilmente ela pode virar o pé, encontrar um desnível que não tem atenção porque está correndo. Uma pessoa que anda, ela vê com maior atenção as situações, mas uma pessoa que corre, ela não tem essa mesma possibilidade de observar quais são os perigos do caminho aonde ela está andando, não é verdade? Os dois modos são da vida espiritual de uma pessoa aqui. O primeiro é o ordinário, que é o andar, o progresso da vida dessa pessoa de acordo com a Torá, não é? Nele os hábitos estão ali colocados de um modo linear, e todas as articulações e todas as suas posturas. Mas o segundo modo é um modo entusiástico da vida com Mashiach Yeshua, que é uma corrida com ele. É interessante que Shaul Hashaliach usa esse termo, não é? Sobre correr de tal modo que nós alcancemos, não é? Ele usa, inclusive, usando esse texto, que poucas pessoas percebem qual a associação, não é? Deixa eu pegar aqui o texto, queridos, só para a gente poder tratar disso de um modo mais claro. É que agora vai me aparecer um monte de texto, não é? Porque eu queria... vamos lá. 1 Coríntios 9, versículo 24. Olha só. Vamos lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. E assim eu corro também. Eu não corro sem meta, mas eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu sujeito o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Aí está esmurro, né? Sujeito o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu anunciado as boas novas a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado segundo o critério de Mashiach. Essa corrida, queridos, que é o que o Eterno espera de nós, ele, é claro, o Eterno respeita todos aqueles que andam. Eu não estou tratando acerca da salvação, eu estou tratando acerca da utilidade. Aquele que corre, queridos, ele precisa ter um próprio exercício, um próprio domínio sobre si próprio, que é o que Shaul Hashaliach fala. Uma pessoa que anda, ela não precisa, que faz as suas caminhadas, ela não precisa de um desenvolvimento muscular, ela não precisa ter a qualificação adequada do calçado que ela está utilizando, as roupas que ela está utilizando. Ela está ali andando. Mas o Eterno tem desafiado a gente para um outro tipo de vida. É uma vida onde nós possamos correr. Correr é o que Shaul Hashaliach fala. Correi de tal maneira que alcancei. Nós temos, queridos, de otimizar o nosso tempo, porque o tempo é urgente. O tempo urge. O tempo de alcançar vidas.
tudo é urgente. Por isso, essa colocação acerca de nós termos de correr por causa do tempo que nós temos de otimizar do melhor modo possível. Então, esse segundo modo de vida é uma vida entusiástica. Nós temos de nos apegar ao Todo-Poderoso e à sua vontade, não é? Nós precisamos confiar nele para não tropeçarmos, sabermos o tempo todo, porque não conseguimos ver o caminho quando corremos. Eu já falei sobre isso, não é? Não conseguimos ver o caminho que nós estamos trilhando. Quando nós corremos, queridos, nós continuamente estamos olhando para uma meta de chegada. Não é verdade, queridos? Quem já fez alguma coisa nesse sentido, aquele que corre, ele tem uma meta, ele não pode parar pelo caminho, ele tem de chegar aonde ele se colocou, se disponibilizou para correr. Correr não sem sentido. Há muita gente correndo pelo trabalho, há muita gente correndo atrás do prejuízo. Já ouviu falar isso, queridos? É verdade, tem gente correndo atrás do prejuízo, queridos. Eu ouço isso continuamente, as pessoas me dizerem que estão correndo atrás do prejuízo. Nós temos de correr na direção de Hashem, nós temos de correr na direção dele, nós temos de estar buscando a presença dele continuamente, estar retos diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Vamos ver se dá tempo de mais um versículo, cada um é uma riqueza de detalhes. Não entre na trilha dos perversos e não ande no caminho dos maus. Na nossa tradução da Revista Atualizada vai estar, deixa eu ver aqui, que eu saí do lugar para ir para o outro texto, deixa eu voltar aqui, vamos lá, versículo 14, não entre na vereda dos perversos e nem siga pelo caminho dos maus. Aí eu vou ter que ler o próximo versículo que está associado a esse, olha só. Evite-o e não cruze, afaste-se dele e passe adiante. Não vai dar para eu continuar a profundidade desse texto, queridos. Queridos, uma pessoa que diz para você, shalom, não é? Te cumprimenta, vai com a paz, mas ela tem uma vida imoral, uma vida ilegal, uma vida de transgressão. Se você se assenta com uma pessoa dessa, você passa a praticar as coisas que essa pessoa faz, não é? Você precisa ter entendimento do que é a transferência de espíritos, queridos. A transferência de espíritos é algo que nós podemos levar independentemente da nossa vontade. Eu fiquei impressionado essa semana, eu estava ouvindo uma música e eu vi um cantor que eu conheci no passado, e o cantor era como se tivesse sentado aqui na sala. E foi muito difícil para mim lidar com aquele espírito. Uma pessoa de uma banda aí que se dividiu, cada um foi fazer, os propósitos disso, na verdade, eram pura e meramente comerciais, não é? Não importa que a música tinha uma conotação espiritual. Queridos, eu ouvindo ali a canção e me colocando diante do Eterno, queridos, eu estava com um cantor sentado na minha sala e foi difícil de tirar. Então, amados, imagina só, a pessoa teve aí um relacionamento sexual com uma outra pessoa, ou viveu um casamento anterior, viveu alguma vida. Queridos, essas coisas têm de ser quebradas na nossa vida, queridos, para que a nossa intersecção não continue com a vida dessa pessoa, e aquilo que acontece com aquela pessoa vai acontecer com a gente. Amados, olha só que coisa dolorosa, uma pessoa que fica devendo ao banco, a pessoa está devendo ao banco, todas as bênçãos que deveria vir para essa pessoa, vai para a pessoa de quem ela pegou empréstimo, queridos. É importante você ter entendimento sobre isso. O mensageiro de Hashem vem para a pessoa para trazer uma bênção financeira, tá? O Malach, o anjo do Eterno. A pessoa está devendo, a bênção que era para aquela pessoa vai para quem ela está devendo. Então é muito importante que você tenha entendimento.
O nosso povo sempre teve a instrução do Eterno de emprestar sem juros, porque a bênção permanece sobre a comunidade. Então, a pessoa que está na comunidade continua com a sua bênção. Ela continua recebendo aquela bênção. Mas, amados, as pessoas que recorrem ao sistema financeiro, ao banco, ao que quer que seja, ao cartão de crédito, queridos, olha, o que as escrituras dizem sobre isso: evite-o, não o cruze, afaste-se dele, passe adiante. Queridos, pelo amor do Eterno, essas instituições, elas não usam a base nem o critério bíblico. Amados, nós temos pessoas que se dizem crentes, elas vão dizer a paz para você, não é? Vai dizer para você, vai falar coisas aí que dizem, tem a ver, vai orar, vai publicamente aí, vai colocar as coisas, não é? De uma maneira, não é? Mas, amados, as escrituras são claras. Da mesma maneira, Shaul Hashaliach, ele vai estender esse versículo colocando pra gente, olha só, 1 Coríntios 5, versículo 11, vamos ler um pouquinho acima, 9. Já em carta eu vos escrevi que não vos associasseis aos impuros. Eu não me refiro aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso vós tereis de sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem sequer comais. Porque, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora o Eterno vai julgar. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Nós sabemos quem vai julgar é a própria Torá de Hashem, todo aquele que age com impiedade, não é? Então, queridos, eu peço a vocês com atenção o que diz aqui em Mishlei, Provérbios 4:14. Não entre na trilha do perverso, não ande no caminho dos maus, evite-o, não o cruze, afaste-se dele, passe adiante. Queridos, você que está com problema financeiro, não é? Amados do meu coração, você tem de pensar 10 vezes antes. 10 vezes antes, queridos, não é? De tomar uma questão sobre um fogo estranho sobre você. Meu querido e minha querida, se você chegou a um ponto de dívida, por exemplo, hoje, vamos lá. Eu gerencio as questões da Beit, não é? Eu gerencio as questões da Beit. Esse mês foi um mês incomum para a gente. Nós tivemos o reflexo da reforma ainda, de coisas que nós tínhamos adquirido. Nós tivemos o reflexo da viagem para Israel, que veio para a gente aí uma soma que a gente também não esperava. Nós tivemos o reflexo também da celebração que nós tivemos, da imersão, o reflexo da festa, da celebração de Hanukkah, e eu tive de pegar um valor emprestado com meu marido para a gente poder saudar as coisas desse mês. Mas, queridos, eu sei que nós não vamos ter agora viagem para Israel que nós tivemos aí, nós pessoalmente, nós pagamos pessoalmente, particularmente isso daí, não é? Mas isso onerou a mim como família. Nós tivemos as questões que nós temos aí com a celebração, tivemos de comprar cadeiras, tivemos de fazer um monte de coisa que nós tivemos de fazer para essa celebração, tivemos a imersão. Então, nós tivemos a locomoção dos irmãos, que a gente tem um compromisso com as nossas Keilot, e é claro, isso trouxe para a gente uma oneração, mas eu sei que eu vou quitar isso, a Beit vai quitar isso, e a gente pegou de um membro, um alto membro que tem uma vida ilibada, não nos cobrou juros nenhum, pelo contrário, ele mesmo falou que abria mão disso. Mas, amados, é importante você saber, se você não está conseguindo pagar a dívida que você tem, como é que você vai pegar empréstimo e vai pagar com o quê, meu querido, minha querida? Cuidado de não ficar na mão de pessoas vis, tá bom? Vamos orar, queridos.
Pai, em nome de Yeshua, nos ajude a termos uma vida reta, correta, íntegra diante do Senhor. Libera os meus irmãos do sistema bancário, do sistema de empréstimo de pessoas agiotas, Pai, pessoas que não têm integridade moral. E a vida dos meus irmãos muitas vezes estão aí interseccionadas com essas pessoas. Liberta-os por amor do teu nome, guarda-os com a tua boa mão. É o que nós te suplicamos, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, eu estou correndo aqui porque eu tenho o Rosh Caio Carvalho na sequência, mas guarde esses textos, leia com atenção. O Eterno tem instruído as nossas vidas para o bem, meu querido, minha querida. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda, meu querido, minha querida, em nome de Yeshua, tá bom? É muito importante, porque as tuas bênçãos podem não chegar e você ficar cobrando o Eterno. Ele está abençoando, mas está indo para quem essas bênçãos, queridos? Para quem está sendo redirecionada? Então pensa nisso com carinho, tá bom? Eu vou indo aqui, beijos no seu coração, orando por vocês e orem por mim, viu? Shalom, queridos, shalom. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.